Olá, sejam bem-vindos a este devocional. O tema que a gente vai estudar hoje, de Gênesis, é a criação de Eva. E o texto da nossa meditação está no capítulo 2 de Gênesis, o versículo 21 e 22, que diz assim: Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Queridos, não está claro aqui no texto, o quão literalmente devemos entender essa cirurgia divina sobre um anestésico divino que aconteceu ali. Porém, algo profundo e misterioso houve, que inspirou Adão diante da visão de Eva, que levou ele a escrever o primeiro poema de amor da história. E esse texto está lá no versículo 23 de Gênesis 2, que diz assim: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E queridos, o fato de a mulher ter sido retirada do lado tem sido interpretado por muitos comentaristas, como tendo significado simbólico. Por exemplo, Pedro Lombardo, que se tornou bispo de Paris no ano de 1159, por exemplo, ele escreveu 1 ou 2 anos, em seu famoso sumário da doutrina cristã, intitulado O Livro da Sentença, ele escreveu o seguinte: Eva, ela não foi tirada dos pés de Adão para que não fosse sua escrava, e nem da cabeça para que governasse sobre ele. Deus tirou-a do seu lado para que ela fosse sua parceira. Matteo Henry, ao escrever seu comentário bíblico no ano de 1704, provavelmente também deve ter se lembrado de Pedro Lombardo, quando afirmou que Eva não foi feita a partir da cabeça de Adão para superá-lo e nem de seus pés para ser pisoteada, mas do seu lado para ser sua igual, sobre o seu braço para ser protegida e perto do seu coração para ser amada. Acho que essa versão aqui eu gostei mais, achei mais poética também. É correto, portanto, que em praticamente todas as sociedades, o casamento seja uma instituição reconhecida e regulamentada. Porém, não se trata de uma invenção humana. O ensino cristão sobre o casamento começa com a alegre declaração de que ele é uma ideia de Deus e não nossa. O casamento, antes de nascer no nosso coração esse desejo, de se unir a alguém, de constituir família, isso é uma ideia que começou primeiramente em Deus. Então, quando você sonha isso, quando você deseja isso, cara, você está sonhando um sonho que é de Deus. Essa ideia também foi uma ideia de Deus. E que sensacional, Que lindo, a gente saber disso. E como está escrito também no prefácio, do culto do casamento do ano de 1662, o casamento foi instituído pelo próprio Deus antes da queda, no tempo em que o homem era ainda inocente. Olha que lindo também. E se a gente for se atentar às escrituras, no relacionamento que Deus traz para com o homem, muitas vezes ele configura num relacionamento de casamento. Em várias partes da Bíblia, nós somos colocados ali como a sua noiva, como a sua amada. A palavra de Deus, olha como que o casamento está tão correlacionado ao plano divino, e como que a forma de nos relacionar dentro do casamento também é a forma de nos relacionar no plano espiritual com Deus. Deus, ele quer se igualar a essa realidade. E é por isso também que os casamentos hoje, eles recebem tanto ataque. Por que Satanás tem como alvo os casamentos? Porque é um relacionamento que começou no coração de Deus, é o desejo de Deus se relacionar conosco por meio de aliança, e trabalhar para destruir uma aliança, é trabalhar para destruir num projeto, num plano
né, diretamente de Deus. Muito forte isso, né? Muito forte saber disso e o quanto que a gente precisa se posicionar nesses tempos, principalmente aqueles que estão casados, né? E blinde essa aliança, né? Blinde essa realidade que não é só sobre uma união, né? Um relacionamento, não, é algo sagrado. O casamento ele é sagrado, ele atua nas esferas espirituais. A palavra de Deus fala, nos diz que nós deixamos de ser dois, nós passamos a ser um, né? Isso foge da nossa compreensão. A palavra de Deus fala que ainda que haja separação, você continua sendo ligado a ela, conectado àquela pessoa, né? É uma força que vai além da matéria, vai além das escrituras cartorárias, né? Vai além de uma certidão, é mais profundo, é espiritual. Você continua ligado, né? Então tem uma realidade por detrás que a gente precisa se atentar a ela e nos posicionar e proteger, e blindar e lutar para que se mantenha. Então, com base nessa meditação que nós tivemos hoje, a nossa oração hoje vai ser em função dos casamentos e dos relacionamentos. E você que está me ouvindo, né, que está no relacionamento, que está no casamento, ou que deseja estar no relacionamento, num casamento, olhe para isso com o olhar de Deus, com as mesmas perspectivas de Deus. Uma aliança não é um contrato. Contrato a gente desfaz. A aliança não. Ela não tem nem começo nem fim, né? E Deus, ele é um Deus de aliança. Então, o quanto que nós somos comprometidos com a aliança já revela para Deus qual é o nosso caráter. Então, se nós não somos comprometidos com a aliança, nós não temos um caráter do qual Deus possa confiar uma aliança conosco. É muito sério isso, é muito sério. Então vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento e essa oportunidade de devocional. Obrigada por cada pessoa que está aqui me ouvindo neste momento e vá, Senhor, de encontro a cada uma delas. Eu não sei quais são os traumas, as dores que elas sofreram, né, nessa área de relacionamento. Muitas pessoas sofreram, carregam traumas e dores muito profundas, Senhor, nessa área. Mas o Senhor é aquele que tem o bálsamo, que cura as nossas feridas, que nos dá força para ressignificar os nossos traumas. Nós podemos, Pai, crescer em meio à dor, ao sofrimento. Nós podemos, Senhor, ser melhor, apesar da dor, né, que talvez foi gerada em nós. Nos ajude, Senhor, por intermédio do Teu Espírito Santo, Pai, a curar as nossas dores. Nos ajuda a nos fortalecer, Pai, nos nossos traumas, nos nossos sofrimentos. A Tua palavra diz que as nossas tribulações, elas têm um propósito, um fim. Gerar em nós, Senhor, a perseverança. Ela trabalha na perseverança, ela traz experiência, né? E a experiência nos capacita com a paciência, Pai. Quantas coisas a gente pode ser trabalhado em meio a tudo que a gente já viveu, Pai, mas que nós não venhamos deixar de acreditar, Senhor, no casamento, ainda que a gente está diante de uma sociedade que trata do casamento, dos relacionamentos de uma forma tão leviana, Senhor. Não, coloque em nós, Pai, coloque em nós esse sentimento de comprometimento com as alianças. O Senhor é um Deus de aliança, o Senhor se compromete com as alianças que o Senhor faz. Que a gente também venha a ser pessoas comprometidas com as alianças, custe o que custar, não importa o que a gente vai passar. Que possamos ser construídos em meio às dificuldades, em meio às tribulações, às lutas que a gente possa viver num relacionamento, né? São duas pessoas diferentes, mas que podem aprender ali a se amar, se perdoar, ter compaixão uma com a outra, agir com misericórdia, assim como o Senhor faz conosco, Senhor. Nos ajuda, Pai, não é fácil, mas nos ajuda.
essa oração que eu faço, Senhor. E creio no meu coração que o Senhor está presente na nossa vida, atuando pelo Teu Espírito Santo e nos ajudando, Pai, em meio a todas as dificuldades e também nas nossas fraquezas. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Espero que esse devocional tenha alimentado a sua vida. Se você gostou, curta e compartilha. E nos vemos amanhã no nosso próximo devocional. Abraço.